No capítulo anterior, Jojo e Paco se preparavam para executar aquele plano arriscado, usar as presas dos leões junto dos adesivos e explodindo elas junto das pilhas de lítio. Um plano que tinha tudo para dar errado. E deu. Além de Point Blank, o stand inimigo não ter deixado eles removerem os adesivos, a mãe de Usagi aparecia também, sendo afetada pelo espírito de seu marido morto, assim sendo forçada a se jogar no recinto dos leões. Mas antes que fosse atacada, Usagi se sacrificava, tendo sua perna removida junto do adesivo pelos animais e retirando o stand que estava em todos, agora conseguindo os derrotar, revelando a posição onde o usuário estava machucado. E mesmo sendo só uma armadilha, Dragona ainda conseguia se defender, arrancando seus olhos e boca. E agora, um mês depois, chegou o capítulo 38, com a finalização desse arco do zoológico. Novas revelações sobre quem são os verdadeiros inimigos, a volta da Torturidense no novo universo, sim, ela voltou. E um dos stands mais fortes e mais bizarros que eu já vi em Jojo. Mas antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Também tem minhas redes sociais e o Discord do canal, que eu sempre deixo aqui na descrição. E agora fiquem com o capítulo desse mês. Somente os humanos pegam pedras e as contemplam. Notam as diferenças de cores e padrões. Tentamos girá-las, quebrá-las, pintá-las e até mesmo matamos com elas. Foi com a pedra que a civilização começou, a origem do fluxo humano dos sistemas humanos. No entanto, se esse fluxo for alterado, é com a pedra que a mudança vai começar. A cena então muda para Rohan recebendo uma visita de sua editora em sua porta. Ele já chega chamando para entrar, parecendo preocupado com algo. Ele havia chamado para entregar algumas revisões feitas no manuscrito de seu mangá, só algumas revisões de diálogo nos balões de fala do seu personagem principal. Aqui também, aqui de novo, no mangá todo, pareciam iguais às versões anteriores, mas pra ele não eram. Já então, mandando a mulher embora dali. Mas ela pergunta pra ele do porquê ele tinha chamado ela até lá. Era só algumas alterações de diálogo, ele podia simplesmente ter mandado isso pra ela por algum e-mail ou até feito um fax ao invés de ter feito ela vir lá de Tóquio. Mas Rohan não podia. Ele tava com o celular no concerto e seu computador não tava funcionando. Então iam ter que fazer tudo da forma analógica. O manuscrito era publicado até meia-noite. Ela conseguia fazer isso. Então já bate a porta na cara dela. Ele claramente podia mandar, mas sabia que no fim podia estar sendo rastreado por algum inimigo também. Então, de volta ao zoológico, onde Paco, Jojo e Dragona estavam dançando logo após terem capturado o inimigo. Eles dançavam, viravam, então metiam um chute naquele cara, fazendo ele sangrar sem conseguir respirar com a sua boca trancada. Eles estavam se divertindo ou poderiam se sentir mal, mas precisavam de respostas. Então, ele deveria responder honestamente que iriam abrir a sua boca, voltando os três a dançar, cantando, girando e chutando com tudo novamente. Ele não parecia ter nenhuma identificação, então era a hora de revelar seu nome, sendo Mundra. Seu verdadeiro nome era Mundra. Já era um bom começo. Logo ali no canto, junto de sua mãe, estava Usagi. Sua perna tinha sido arrancada por um leão por culpa de Mundra, além de outros problemas familiares, como sua irmãzinha Tori. Ele queria saber onde ela estava e a identidade de seus cúmplices. Eles já começavam a dançar de novo, prontos para torturar, mas Mundra decidia abrir o bico. Seu papel era apenas reconhecimento. Já haviam também veículos de emergência invadindo o zoológico. Eles já haviam pegado Tori e colocado em um desses veículos, rumo ao vulcão Diamond Head. Ele não sabia de mais nada depois disso, não tinha ideia do que aconteceria com ela, mas Usagi queria ele morto. Ele queria todas as informações, mas Mundra realmente não sabia de nada, ele só sabia que o verdadeiro problema começava agora. Seu trabalho havia sido feito, era apenas usar seu stand para desmascarar a existência da pedra de lava dentro de suas mentes e descobrir quem eram. Tudo, desde pressionar a família de Usagi com um ataque cibernético, esvaziar suas contas, até a situação que estavam agora, era para ter certeza da existência daquela pedra de lava. E agora estava claro que eles foram quem afundaram o iate de Howler. Aquela pessoa estava procurando uma pedra há muito tempo e os espíritos sussurravam a ele sobre um código. Eles queriam fazer aquele cara soltar tudo de uma vez, mas ele tinha uma ideia. Aquela pessoa planejava usar a Tori como uma moeda de troca para localizar a pedra de lava, trocando a localização pela garota. E ele poderia servir de intermediário, mas eles claramente não queriam isso. Eles queriam o nome de quem havia mandado ele. Mas então notavam algo. Mundra usava uma tornozeleira eletrônica em seu pé. Ele, como havia dito, era apenas o cara do reconhecimento, um localizador. Aquele seu stand, aquele selo que permitia ouvir os mortos, sempre foi uma praga em sua vida. Ele estava cumprindo pena na prisão por ter envenenado uma idosa rica. Ele se sentia péssimo pelo que tinha feito, mas os espíritos viviam sussurrando para ele matar e pegar toda a sua fortuna, então acabou cedendo. Mas aquela pessoa disse que sua sentença poderia ser anulada, então fez um acordo judicial em troca dessa operação.
Todos eles notavam que isso era algo muito mais profundo. Mundra não era amigo daquela pessoa, ele nem conhecia ela, nem sabia sobre a pedra de lava. Mas o mais perigoso era que quem estava planejando isso era alguém com autoridade suficiente para tirar alguém da prisão com acordo judicial. Mary e May estava escutando tudo aquilo de uma chamada de vídeo. Eles deveriam prestar muita atenção, não poderiam cometer nenhum erro a partir dali. Eles deveriam sair do zoológico e ir até o estacionamento subterrâneo público da Avenida Kalakaua. Era ali que o Sag teria que se despedir de sua mãe, mas ao menos ela estava segura, eles só haviam pegado o dinheiro dela. Se ele não fosse, não poderiam recuperar Tori. Eles deveriam jogar seus celulares fora. Eles não poderiam contatar ela diretamente mais. Durante esses 6 meses, todos eles estiveram sob vigilância. A escola, a boutique, até o esconderijo. Ela sabia quem era o verdadeiro inimigo. Era alguém que estava junto a eles no ataque ao mega iate de Aka Howler. O inimigo era algum dos fuzileiros navais que estavam no navio. O exército agora eram seus inimigos. Ela então passava o que deveriam fazer. Eles deveriam seguir o caminho até a pedra de lava. Eles não poderiam rastrear Tori, mas se conseguissem uma nova pedra, poderiam encontrá-la e finalmente a salvar. O caminho que eles estavam seguindo era o certo, e sabia que venceriam. Naquele estacionamento tinha algo de especial e eles só saberiam quando chegassem lá. Eles então começam a correr até lá, mas Mundra antes disso chama Jojo. Ele perguntava o que aconteceria com ele. Ele então parava e o olhava. Ele acreditava em tudo que Mundra havia dito, mas no fim sentia pena por ele. Ele havia se envolvido com a pedra de lava. Poderia haver vários procurando por ela, mas só existia uma pessoa destinada a possuir. Ninguém deveria saber sobre isso. Foi a primeira coisa que ele aprendeu. Uma pedra que reveste o fluxo da riqueza. Qualquer um que tivesse a chance de tê-la, jamais compartilharia. E aquela coisa, aquela tornozeleira eletrônica em seu pé, era o maior sinal de que quem estava por trás disso não confiava em Mundra. Então, Jojo voltava a sair correndo e deixava ele para trás, sendo xingada em vão por ele. E agora, ele estava ali, sentado sozinho no chão do zoológico, sem perceber 2 tubos flutuando atrás dele. Ele percebia algo de estranho olhando para todos os lados, mas só quando olhava para cima ele via aquelas coisas brilhantes flutuando. Elas então caíam do chão, bem próximas de Mundra, começando a brilhar cada vez mais, tomando a forma de algo bem em sua frente. Até que então aqueles bastões de luz se transformavam em uma forma, tentando caminhar em sua direção com aquelas pernas que mais pareciam tubos rígidos de metal. Ele tentava se safar para longe daquilo, mas a coisa pisava em seu pé, mudando a própria forma como se fosse maleável. Então vários pontos começavam a surgir em volta do corpo daquela coisa, e bem nos locais em que aquilo surgia, acontecia o mesmo no corpo de Mundra, começando a ser partido ao meio só por um toque. Aquilo então ficava com o corpo coberto daqueles pontos, tocando outro pé em seu corpo. E então, metade de Mundra era partido, seus membros separados bem ali no chão do zoológico. Aquela coisa brilhante voltava a se desfazer novamente depois de matar ele, se transformando novamente em 2 bastões flutuantes. É tão bonito, ascendendo para os céus. Aquelas foram as últimas palavras de Mundra antes dos bastões voarem de volta para o alto. E então, agora com Alison, Paco, o Sag, Dragone e Jojo correndo rumo ao estacionamento, o capítulo termina. E esse foi um dos meus capítulos favoritos de Jojo Lands. Como eu tinha previsto, o Mundra foi basicamente o Zuqueiro 2. A gente teve até uma segunda Torturidense que foi muito foda, um dos melhores fanservices do Araki. Só é meio engraçado que eles passaram horas sendo torturados naquele zoológico e quando finalmente encontraram os caras, eles só... Outra coisa que achei muito foda é todo esse simbolismo que usam com a pedra em Jojo Lands. A pedra foi o começo de tudo na evolução da humanidade e só era capaz de mudar a forma e o fluxo das coisas. É praticamente a coisa mais poderosa do mundo, tanto que é muito mais profundo tudo isso que tá acontecendo com o grupo agora. Não é mais só uma família rica atrás dele, não era só uns manos que sabiam dela, parece ser o próprio governo que tá atrás dele. Talvez não um governo específico, mas pessoas com muita influência. Como a Mary May disse, era algum dos fuzileiros navais que estavam no navio de Howler, mas eu não acho que seria somente um cara que trabalha lá. Talvez eles passou as informações a mando de alguém muito mais acima. Pode ter envolvimento até do presidente no meio disso, mas de qualquer forma, agora é certo que o exército vai ser um dos seus maiores inimigos. É muito difícil saber quem realmente está por trás de tudo isso agora, mas para ser alguém que pode fazer um acordo judicial para tirar alguém que está na prisão perpétua, tem que ter muito poder. Isso mostra que a pedra de lava pode se tornar algo de interesse global, ou já seja. Mas é curioso que como a Tori é uma moeda de troca, pelo visto eles querem levar ela ao Diamond Head, que é um outro vulcão, assim como o Monte Hualalai.
o que implica que eles devem estar procurando pedras por outros vulcões também. Mas ao mesmo tempo, me chama muita atenção como a Meru Mei sabia a identidade do inimigo. O que me impressiona é que essa mulher sabe de tudo, deve ter contato até no inferno. Mas ao mesmo tempo, isso é meio suspeito. Como ela tem acesso a tanta informação? O mais provável é que ela deve ter trabalhado pro governo em algum momento e traiu geral. Talvez Meru Mei nem seja seu nome de verdade, por isso sabe de tanta coisa. Ainda mais com esse plano estranho de irem até o estacionamento. Ela sempre tem uma carta na manga. O que eu mais suspeito é que ela vai trazer um novo aliado e tem algumas possibilidades. A mais provável é que seja o Dr. Roberts, já que ele deve ter alguma habilidade de cura, tipo o Cream Starter da Hot Pants para ajudar com a perna do Sag. Mas a maior teoria é que envolva Fuse, já que ele foi responsável por costurar o dedo de todos sem deixar sequela alguma. A Meru Mei até fala de quando ele usou uns fios de ouro em seu rosto da primeira vez que ele apareceu. A segunda possibilidade é que seja o Charmin Man, já que convenhamos, ele estava no meio dessa putaria toda, o governo quem tá por trás disso com certeza tá espionando ele também. Outra teoria viajada é que ela pode ter dado um jeito de entrar em contato com o Howl e transformar ele em um aliado, mas isso é bem difícil. E também pode ser alguém completamente novo. E agora a parte mais interessante, esse stand todo esquisito. Meu Deus, eu acho que esse é o design mais diferente que o Araki já fez. Mas ele é dois bastões voadores e brilhantes que tomam essa forma bizarra, e quando toca em alguém, ele destrói a pessoa, ele trucida a pessoa. E tipo, não dá pra entender nada do que ele faz ainda. Só que é algo que brilha e quando faz essas bolinhas no corpo, ele passa pra outra pessoa, furando ela inteira e destruindo ela. E por algum motivo o mundo ainda achou isso bonito. Se a habilidade for realmente só isso, tocar e destruir a porra toda, é o stand mais forte de Jojo. É stand de vilão principal essa porra. Porque essa coisa tem cara de ser automática e não parece que vai tomar dano, já que são só tubos e um corpo completamente vazio. A única coisa que dá pra teorizar é que isso foi atraído pela tornozeleira eletrônica do Mundra, mas nada além disso. Então, esse pode ser o stand do cara por trás disso tudo, ou de alguém que trabalha pra ele. Mas uma teoria que vi no Twitter é que por isso brilhar, ele deve usar a luz de alguma maneira pra atacar, e que o Jojo conseguiria derrotar usando a refração da luz pelas gotas. Mas é muito cedo pra afirmar qualquer coisa, já que não sabemos nada. Ou pode ser algo tão específico que seja inútil e só funcionou de um jeito muito quebrado por sorte. Tipo o Fanfanfan, que funcionou porque sim. Mas dito isso, pique design de stand, o melhor que eu já vi. Deixou o Jojo Lentes famoso só por conta disso. Mas então, esse foi o capítulo desse mês e agora eu tô extremamente animado pro próximo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e falou, até o próximo vídeo, amo vocês.